Bom dia, abençoado, bom dia, abençoada do Senhor. Queridos, hoje eu queria meditar uma coisa muitíssimo importante. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Creia nisso. Se Deus fez uma promessa a você, Ele vai cumprir. Só existe uma maneira dele não cumprir, é você desistindo da promessa. Você não acreditando, mas se você continuar crendo, Ele vai fazer. Ele fez uma promessa a Abraão, sair da terra do pai dele, lá em Ur dos Caldeus, e falou, vai para uma terra que eu vou prometer a você, de você eu vou fazer uma grande nação. Só que Abraão, quando saiu, tinha seus 75 anos, Abraão não tinha filhos porque a esposa dele era estéril. Sarai era estéril. Mas Deus prometeu, então ele falou, poxa, é legal, Deus me fez uma promessa, vai acontecer. E ele saiu cheio de energia, cheio de fé, e foi. E quando ele foi caminhando, conforme foi passando o tempo, foram passando os anos, e não acontecia o milagre. E a Sara continuava estéril, o problema dela continuava. Mas Deus falou que de você eu vou fazer uma grande nação. E ele então foi titubeando na fé, mas não desistiu, porque Deus sempre vinha, visitava ele e falava, olha, vai ter a promessa, eu vou cumprir a promessa. Um dia Sarai teve uma grande ideia, entre aspas, pensando o seguinte, bem, a escrava que eu tenho é minha, ela tinha uma escrava chamada Agar, e ela falou, ela é minha, tudo dela, ela não pertence a ela mesma, o escravo não pertencia a si próprio, pertencia ao seu patrão, ao seu senhor. E ela falou, bem, o ventre dessa mulher é meu também, então dorme com ela, gera um filho nela, esse filho vai ser seu, e Deus vai estar cumprindo a promessa, porque essa criança quando nascer vai ser meu e teu, pronto. E aí ela teve essa grande ideia, botou a Agar na cama de Abraão, Abraão teve um filho com ela, e deu um problema tremendo, e Deus falou com Abraão, Abraão, eu falei que é de você que eu vou fazer, de você e de Sarai. E aí mudou o nome dele, falou, o teu nome agora vai ser Abraão, não é só Abraão, Abraão, que quer dizer pai de muitos. Deus falou, eu tenho uma promessa com você e eu vou cumprir o que eu falei. Não é do teu jeito, não é dando jeitinho, não tenta me ajudar. E aí, passaram-se muitos anos, 25 anos. Gênesis capítulo 21, no versículo 1 diz assim, o Senhor Deus visitou Sara, como dissera, como tinha dito, e fez por ela como prometera. Ou seja, Deus cumpriu a promessa. Sara concebeu e deu um filho a Abraão, já idoso no tempo que Deus tinha marcado. Então, querido, deixa eu te falar uma coisa. Se Deus prometeu, apenas creia. Não tenta dar um jeitinho e nem desista. Como eu falei no início, a única maneira da promessa que foi feita por Deus não se cumprir na sua vida é se você desistir dela. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que cremos. Porque nós vivemos pelo que cremos. Cremos em quê? Na palavra de Deus. Nós vivemos pela palavra. O que Deus disse, creia. Não vivemos pelo que nós estamos vendo. Porque os teus olhos enganam as situações, o diabo trabalha muito em cima disso, de engano da situação. Ele arma um cenário que você acha que não tem jeito, é impossível, mas a palavra de Deus diz, pois vivemos por fé, e não pelo que o que nos é possível ver. Então, querido, fica com isso. Creia no que Deus disse. Deus visitou Sara. Deus vai visitar você no tempo certo e vai conceber o milagre. E o milagre vai acontecer. Se Deus prometeu, não desista. Eu estou falando para a pessoa que recebeu aqui uma palavra de Deus, mas que está vendo o cenário totalmente contrário. Fique com a palavra de Deus.
Fique com a palavra de Deus. Nós vivemos por fé. Nós vivemos pela palavra e não pelo que nós vemos, que os olhos enganam. Que Deus possa te abençoar hoje abundantemente, que essa palavra possa renovar. E eu digo para você, você vai ser visitado pelo Senhor. E uma visita do Senhor é algo sobrenatural. Uma visita do Senhor transforma. Pergunta a Jairo, né? Jairo foi visitado, a casa de Jairo foi visitada por Jesus quando a filhinha dele estava morta. E o que aconteceu? A filhinha ressuscitou. A viúva de Naim estava levando o seu filho. Jesus visitou o enterro e o menino ressuscitou. O cego Bartimeu estava ali pedindo esmola, como sempre fez. Jesus passou por ele, visitou ele e a história dele mudou. Quando Jesus visita, a história muda. Basta uma visita de Jesus. E eu quero dizer para você, continue crendo na promessa, no que Deus falou, e Ele vai visitar você e sua história vai mudar. Deus te abençoe abundantemente e até amanhã, se Deus assim o permitir.